nome é Joana. Eu nasci em outro continente, em outro país. Eu me criei, a minha infância foi em outro país, com outro continente. E nos últimos quase 40 anos eu vivo aqui. Então eu posso dizer que eu sou uma pessoa que não tenho raízes. Eu sempre fui estrangeira, inclusive no país onde eu nasci, porque eu fui embora dali, eu era ainda um bebê quase. Quando eu voltei já estava na adolescência e eu passei a minha vida adulta aqui na Espanha. Meus pais estão separados. Meu pai é o típico machista, onde ele tem uma ideia de o que é ser uma mulher, qual é o papel da mulher, o que mulher pode fazer, o que mulher não pode fazer. E eu acho que eu sou um espírito que nasceu rebelde, porque eu nunca encaixei nesse papel do que ele queria que eu fosse. Por que você tem que fazer a mesma coisa que faz todo mundo? Por que você tem que levar a mesma roupa que todo mundo? Por que você tem que acreditar no que os outros acreditam? Então eu aprendi a pensar, isso eu faço porque eu quero, ou eu faço porque está na moda, ou eu faço porque me convenceram que é o certo. Você tem que saber fazer essa diferença. Quando eu tinha quase 29 anos, eu fiquei grávida. Naquele momento, eu tinha, realmente, vamos dizer que era um namorado, né? Mas eu acredito na igualdade. Ele não me deixou grávida, eu fiquei grávida porque eu tampouco pus nenhum remédio para não ficar grávida. Então, quando eu falei para ele que eu estava grávida, ele resolveu que não queria. E eu resolvi que eu sim queria. Sempre fui economicamente independente. Não preciso de um homem para me sustentar. Se ele não queria ser pai, eu sim queria ser mãe. E eu decidi levar a minha gravidez para frente e ter meu filho, que eu achei maravilhoso que ele fosse homem, porque eu sou mais de brincar com carrinho que com boneca, né? Então, que fosse menino para mim era perfeito. Meu filho, Eric, foi a melhor coisa da minha vida. Infelizmente, a minha ignorância é parte, uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Sabe? É eu não saber o que estava acontecendo no mundo. O Eric sempre foi diferente. O Eric era diferente porque ele era diferente. Tinha um caráter diferente, uma personalidade diferente, porque ele nasceu numa família diferente, né? Mas um dia ele foi no médico, chegou em casa e falou que nome eu teria dado para ele se ele tivesse sido menina. Então eu contei para ele a história de uma música que tinha lá no Brasil, que chamava Jéssica, né? Que se ele tivesse sido menina, teria sido assim. Aí nós sentamos para comer e ele, de repente, falou que ele descobriu que ele era uma mulher. Assim, de repente, né? Então eu perguntei como é que ele tinha descoberto isso. E ele falou que ele tinha visto um vídeo. Como ele era diferente, e para mim me dava igual que ele fosse homossexual, que ele se vestisse com a roupa que ele quisesse, se de repente ele quisesse pintar as unhas, me dava igual. O que eu queria é que ele fosse feliz. Então, quando ele me falou que ele achava que ele era mulher, pois eu falei, então tá, né? Daí eu perguntei para ele, você quer que eu te chame filha? Ele falou, não. Falei, você quer usar roupa de mulher aqui em casa enquanto não fizer o processo, né? Ele falou, não. Falei, você quer aqui em casa usar sutiã para ir se acostumando? Ele falou, para que eu quero usar sutiã? Eu não sabia que existia tudo que eu sei hoje, né? Eu não sabia que existia esse movimento, nunca tinha escutado ninguém falar
no corpo errado. Então eu deixei ele ir para frente. Infelizmente, eles deram um remédio para ele, que em teoria faria ele ser mais feliz. Não fizeram nenhum segmento, não fizeram nenhum exame médico. E eu acho que ele não era feliz, porque o tratamento durou 9 meses. Em 9 meses, meu filho morreu. E eu digo que ele morreu porque, apesar de que eles acham que ele se suicidou, a verdade, depois de 2 anos e meio que eu levo perguntando para todo mundo onde é que está a prova, quem pode provar que realmente foi assim? Porque depois que ele morreu, foi quando eu fiquei sabendo que existia todo esse movimento. Foi quando eu comecei a procurar informação. Foi quando eu comecei a ler leis, protocolos. E os efeitos secundários dessa medicação são terríveis. Pode provocar 1 milhão de coisas. Então, meu filho morreu em pleno verão, às 2 horas da tarde, atropelado por um trem. Ele se jogou, ele caiu, alguém empurrou ele? Eu não tenho essas respostas, não tem nenhuma prova. O que eu tenho prova é que ele pode se sentir mareado, é que ele podia ter um calambre, é que ele podia ter arteriosclerose, que saiu na autópsia dele, que ele já tinha. Os efeitos secundários são imensos. Eles avisaram ele sabia o que ele estava tomando. Então, hoje, eu não tenho meu filho, porque um movimento financiado por grandes fortunas convenceu ele de que ele era diferente, porque ele nasceu no corpo errado. Essa é a grande mentira. O Eric é a metade da minha vida. Metade da minha vida eu vivi com ele. E eu adorava que ele fosse diferente, eu adorava a minha vida com ele. Era dura, lógico. Sou mãe solteira. Fácil? Não, não foi fácil. Mas era maravilhoso. Eu nunca tive nenhum problema. Bom, talvez a sociedade sim que me via de uma forma estranha, porque não era igual. Eu não tinha o estereotipo que eles esperavam de uma mulher. Meus pais nunca me deram dinheiro. Eu tinha que trabalhar para viver. Para que meu filho pudesse viver, comer, ter casa, viajar, ter roupa, eu tinha que trabalhar. Então, isso para mim era uma conciliação. Que isso faça que ele tenha sofrido no colégio, naquela época eu não sabia. Eu não sei realmente a preferência sexual que ele tivesse. O que hoje eu sei, depois que ele morreu, é que homossexual ele não devia de ser, porque ele estava num grupo de uma rede social. E nessa rede social ele escreveu uma mensagem perguntando como é que você pode sair com um homem quando você não se sente atraído por ele. Vendo esse mensagem que eu achei no telefone dele, eu não acho que ele fosse homossexual. Tomara que ele tivesse me falado que ele era homossexual, porque na minha família tem vários. E eu tenho um montão de amigos homossexuais, bissexuais. Eu não tenho nenhum prejuízo contra isso. Então, se ele tivesse sido homossexual, hoje ele estava vivo. Uma das coisas que o Eric, meu filho, ele sempre teve curiosidade por conhecer como é que foi minha vida, né?
Eu tenho muitos amigos que dizem que eu devia escrever um livro. Eu sempre dou risada, porque eu digo, se eu tivesse que escrever a minha vida, seria que nem... Como é que chama esse livro que é tão famoso? O Senhor dos Anéis? Aqui, dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis, que é esse que é Guerra e Paz, que é um livro assim de gordo, né? Pois a minha vida seria muito mais grossa que disso aí. Mas ele realmente muita coisa eu achei que não era o momento, né, de contar para ele as coisas que eu tinha sofrido. A relação com o pai biológico dele eu não tinha nenhuma, mas tampouco tinha motivo para falar mal dele, portanto, tampouco falava nunca dele, pensando que algum dia, no futuro, quando ele fosse adulto, eles podiam se conhecer e que ele tivesse a imagem que ele tivesse do pai, né, desse homem, independente da influência que eu pudesse dar. Uma das coisas que me chamou muito a atenção do Eric quando ele me saiu com essa revelação, que parece coisa dessas, não sei, de filme, né? Eu vi Deus, ou coisa desse tipo, né? De repente ele viu um vídeo e descobriu que ele era mulher. Era justamente porque a gente via muito vídeos em YouTube e tem um vídeo de uma mulher que ela se identificava como africana, mas ela era uma mulher branca que se pintava a cara de morena, que usava uma peruca desse de cabelo enroladinho, e o Eric vivia dando risada, dizendo que olha que coisa mais palhaçada, né? Que essa mulher acha que ela é preta, mas ela não é. Outra coisa era as feministas. E ele achava que era tudo mentira. Então, elas eram feminazes, né? Era a expressão que naquela época estava de moda. O que essas mulheres falavam era mentira e que isso não existia. Então, ele não tinha uma má relação com as mulheres. É que ele não tinha relação nenhuma. Bom, tinha relação comigo, com as minhas amigas, né? Mas dizer que ele era feminista, não. Ele era tudo o contrário disso. Que alguém que não seja feminista e que não acredita nisso, como de repente ele quer ser mulher? Sabendo o que eu tinha vivido, as poucas coisas que ele conheceu da minha vida, eu não entendi como é que ele descobriu que ele era mulher. O Eric não tinha estereotipo de mulher. Ele não gostava de coisas de mulher, o que eles consideram que é coisa de mulher. Ele não tinha uma preferência por coisas de mulheres, ele não tinha essa tendência, ele não era afeminado. Como é que ele descobriu então que ele era mulher? Eu levei o Eric várias vezes ver profissionais porque ele fracassava na escola. E como ele fracassava na escola, a escola sempre dizia que era um problema de atitude, que ele era uma pessoa que não se integrava, que ele não tinha amizade na escola. Eu tenho uma carpeta cheia de documentação de todas as vezes que eu levei ele para ver o que tinha de errado, por que ele ia mal na escola. E eu cheguei à conclusão que não tinha nada de errado. O Eric não tinha problema para estudar, é que ele não gostava de estudar. Ele não tinha problema para passar de ano porque ele errava. Ele não passava de ano é porque ele não fazia nada. Ele não tinha um problema de comportamento porque nunca veio o pai de ninguém na minha casa reclamar que ele tinha batido no filho deles ou alguma coisa desse tipo. Então, levar ele para tanto especialista, eu achei que era uma perda de tempo, porque ele simplesmente era diferente.
E como ele era diferente, a escola e a sociedade onde a gente vivia não aceitava ele do jeito que era e, portanto, eles queriam que ele fosse para ver especialistas para poder encontrar, não sei, encontrar algum defeito ou alguma doença que justificasse o porquê que ele era assim. A partir do momento que o Eric me falou que ele achava que ele era uma mulher, a única coisa que eu podia dizer que mudou depois dessa revelação foi que ele pôs brinco. Ele foi na farmácia e fez um buraco na orelha, né? Depois ele pintou as unhas. Então ele começou a procurar roupa. Então ele comprou por internet, ele comprou 2 saias, 2 blusas que nunca usou. Tá? Novinho, nunca usou. Daí veio o grande problema, o sapato. O Eric tinha um 48 de sapato. Para um homem é difícil achar um 48 de sapato. E foi quando eu falei para ele que um 48 de mulher você tem que mandar fabricar, porque não tem muitas mulheres que usem isso. Daí veio uma das grandes mentiras que está nesse movimento do corpo errado e que ele acreditou, coisa que eu não acabo de entender como alguém tão inteligente pode ter acreditado nisso, é que ia encolher o pé dele. Aí foi quando a gente começou a discutir algumas coisas, né? Eu falei, Eric, teu pé só tem osso e pele. Um pé não encolhe, entendeu? Você não pode encolher o teu pé. Isso é que nem ter uma altura e dizer que você vai encolher. Tá certo que quando a gente vai ficando velha, a gente vai encolhendo, mas não é porque a gente vai encolhendo, é porque a gente vai se encurvando. E aí você parece que é mais baixinha, né? Então, lógico, eu não sabia, e ele tampouco, é que isso que eles disseram para ele que encolher é resultado de um dos efeitos secundários desse tratamento que provoca osteoporoses. Por isso, quem toma esse tratamento acaba torcido, acaba tendo problemas de uma fragilidade nos ossos que pode quebrar facilmente, acaba andando todo assim quebrado, porque esse tratamento diz nos efeitos secundários que pode provocar osteoporoses. Então ele achou que ia trocar o tamanho do pé dele, trocar a cor dos olhos dele e a forma dos olhos dele. Quem inventou uma mentira tão grande e convenceu tanta gente? Então, no começo, eu já tinha oferecido para ele se ele queria usar pouca roupa que eu tinha de mulher lá em casa, né? Saia, vestido, esse tipo de coisa, e ele não quis. Ele comprou essa roupa e nunca usou. Depois ele comprou 3 camisetas, até que eram mais ou menos bonitinhas, digamos, mais femininas, né? Que ele usou 2 ou 3 vezes, não usou mais que isso, tá? Nova. Então, na forma de vestir, não mudou grande coisa. Ele realmente não teve. Sim que nós tivemos 2 broncas em casa, não sei nem o que foi, mas a resposta que ele me deu, eu falei que eu não ia aceitar que ele me falasse desse jeito e que eu ia falar com o médico dele para que ele me dissesse que essa forma de responder tinha relação com o tratamento, porque senão eu não ia aceitar. Até que ele terminou o curso que ele estava fazendo, eu ganho pouco,
não tenho muito dinheiro. Então ele sabia que se ele queria comprar roupa, eu não ia poder comprar. Então ele decidiu que ele iria para a Holanda ganhar dinheiro para poder fazer esse tipo de modificação, né? Eu sei, quando ele voltou para a Holanda, ele foi viver nessa outra cidade, né? Porque está mais perto de Sevilha, eu moro mais longe. Onde eu moro não tem muito emprego. Então eu posso dizer com toda certeza que durante os 9 meses que durou esse tratamento, 7 meses ele tinha o mesmo comportamento, ele falava exatamente igual e ele usava praticamente a mesma roupa. Os últimos 2 meses é quando ele começou a se vestir mais com o estereotipo de mulher, né? O corpo dele tinha feito uma pequena modificação. Ele começou dizendo que ele era lesbiana, daí ele já começou a querer ter relações com qualquer outro tipo de pessoa, que isso também é um dos efeitos secundários do remédio, desse tratamento, é que você pode perder completamente o teu interesse sexual ou pode aumentar muito o teu interesse sexual. Então, de ser um homem que não tinha, ou pelo menos eu não tinha percebido nenhum interesse por nem homem nem por mulher, a dizer que ele achava que era uma mulher lesbiana e de repente a estar disposto a experimentar qualquer tipo de relação sexual com qualquer tipo de pessoa, de homem, de mulher, de grupos, ou seja, tudo isso eu descobri por escrito no telefone dele, não porque ele tivesse me contado nada, né? Então, o que me faz ainda duvidar mais, que efeitos está fazendo esse tratamento, esses comprimidos, na cabeça das pessoas que estão tomando isso aí. E se eles sabem que isso vai acontecer, se eles foram avisados que isso pode acontecer, se a informação que eles estão sendo entregados, que é o que obriga a lei que nós temos ali, a lei que era onde o Eric estava, porque foi antes da lei atual, diz que eles estão obrigados a dar todo tipo de informação e tem que estar por escrito toda a informação que eles deram para essa pessoa. E eles não estão fazendo isso. Ou pelo menos, no caso do Eric, é o que eu posso falar, só posso falar no nome do meu filho. Não está escrito que informação eles deram, se ele sabia o que ia acontecer, se ele era consciente do que ele estava fazendo. No protocolo, tanto o primeiro como o segundo que eles escreveram em Andaluzia, diz que eles devem recomendar às pessoas que procuram esse tratamento a outras pessoas que estão dentro desse tratamento, a associações e grupos de pessoas que estão dentro desse tratamento, para que você encontre gente com experiência que possa te contar coisas. Isso está escrito no protocolo, isso está escrito na lei, e isso não está escrito no historial médico dele. Então, eu não sei que ou bem o médico falou para ele que existem associações e não deu nenhum nome, nenhum endereço, nenhum telefone, ou bem ele não falou nada disso. Ele não contou que existia esse tipo de grupo,
toma esse remédio e o que acontecer com você, nem sei, nem quero saber. Esse protocolo se basou no WPATH. E aí foi quando eu comecei a estudar quem era a WPATH, o que eles estão vendendo. E agora, eu inclusive estou lendo a guia, a última guia que eles publicaram, para saber exatamente que é o que eles dizem. E em que se basou as leis espanholas do que eles escreveram. O Eric pertencia à lei anterior a essa nova. A lei anterior, que foi escrita no 2014, eles sim usaram o WPATH como guia para poder escrever. WPATH, como eu acho, na minha opinião, é uma organização interessada em ganhar dinheiro. Só falaram com pessoas que acham que estão no sexo errado. As pessoas que escreveram o protocolo também contaram com associações transativistas. O que eu não vejo nem no protocolo nem na lei é que eles tenham contado com as famílias, com os amigos, apesar de que a lei diz que você precisa fazer um exame médico rigoroso, exaustivo, porque tem muita comorbilidade. Tem uma pessoa que na família tem problema de diabetes, talvez esse tratamento seja indicado porque isso provoca diabetes. Então, se você já tem uma tendência, porque na tua família tem isso, pode provocar câncer. Para isso, o médico tem que conhecer a família da pessoa a quem ele vai dar o tratamento. Mas eles não investigam, eles não perguntam. E se perguntam, eles não escreveram na história. Mas a lei diz que toda a informação tem que estar escrita na história médica. E não está. Então, o médico que deu esse remédio para o Eric, ele é um dos autores do protocolo que se utiliza nesse tratamento. E ele que ajudou a escrever esse protocolo não fez nada do que ele diz que tinha que ter feito. Ele fez uma analítica 2 meses antes de ser receitado. Em base a essa analítica, o médico já deu a receita para ele. O protocolo diz que depois que você começa o tratamento, você tem que fazer uma analítica aos 3 meses e depois aos 6 meses, que é para poder ajustar a doses, tá? Se você tem que tomar mais ou tem que tomar menos. Ele não fez nenhum exame. Mas apesar dele não ter feito nenhum exame, ele continua tendo acesso a esse remédio. Como é que alguém que está tomando umas hormonas que não deveriam de estar tomando porque não estão feitos para isso, não tem nenhum controle? Eles não controlaram nada, não fizeram nenhum exame médico antes do tratamento, só fizeram uma analítica. E depois do tratamento que eles deram para ele, tampouco fizeram nenhum exame. Nem exigiram, porque era tão fácil como dizer: se você não faz o exame de sangue, não vou deixar você continuar comprando os remédios. E talvez a coisa tinha mudado. Talvez ele não estava tomando a dose certa. Talvez ele tinha mudado de ideia. E talvez hoje ele estaria vivo. O dia 24 de agosto do ano 2022, ou seja, faz já um tempo, eu saí para comprar um sapato, porque eu tinha um compromisso. E de repente eu recebi uma ligação no telefone. A pessoa que estava no telefone é a mulher
onde meu filho estava hospedado na casa dela. Ela falou assim, eu tenho uma má notícia que te dar. O Eric se jogou na frente de um trem. Você imagina a minha reação, né? Assim, sem suavizar, sem... De repente, eu tenho uma má notícia que te dar. Teu filho se jogou na frente de um trem. Nossa, eu entrei em choque, não podia acreditar no que estava dizendo. Eu falei, isso não pode ser verdade, isso não é verdade. Porque fazia um mês, exatamente um mês, que eu tinha visto ele tão feliz, tão alegre, né? Tão carinhoso. Eu falei, é impossível, isso não pode ter sido assim. Então, eu fui procurar meus amigos, eu não tinha carro para que eles me levassem até lá. E quando eu estava na casa desses meus amigos, ela ligou de novo dizendo que eu não fosse, porque o corpo dele tinha sido levado para o Instituto Forense e já estava fechado. O Instituto Forense fecha às 2 horas, então que eu já não podia fazer nada até o dia seguinte. Aquela noite foi um horror, né? Bom, onde eu moro tem muita gente que me conhece. Vieram todos os meus amigos ali, passaram a noite comigo, esconderam todos os remédios que eu tinha em casa, até o paracetamol, tudo eles esconderam, né? Com medo da minha reação. E eu passei a noite inteira olhando o ponteiro do relógio, esperando que amanhecesse o dia para poder ir e dizendo, isso não pode ser verdade, isso não pode ser verdade. Então, de manhã, eu fui de novo para o instituto e não tinha ainda a confirmação de que ele era realmente o Eric. Já no dia seguinte, no dia 26, voltei para o instituto forense. Então, chegou a confirmação de Madrid que realmente aquela pessoa que morreu atropelada por um trem era o meu filho. Não podia acreditar. E eu fui perguntar se eu tinha que reconhecer essas coisas que você vê nos filmes, né? Quando morre alguém, eu tenho que ver ele, eu tenho que reconhecer ele como meu filho. E o homem do Instituto Forense que me deu os papéis para eu assinasse, ele falou assim, você não pode reconhecer ele. E quando eu vi o caixão, aí eu comecei já a duvidar. E aí eu entendi por que ele falou que eu não podia reconhecer ele. Aquele caixão era muito pequeno, meu filho era muito alto. Meu filho, de corpo inteiro, não ia caber ali dentro. Mas eu ainda não sabia o que tinha acontecido, não sei. Eu imaginei que ele teve um golpe, ele bateu com a cabeça no chão, uma coisa desse tipo, né? Eu não sei como, mas o telefone dele não quebrou. Então eu sei que ele estava usando aquele dia uma saia e uma bolsa. Quando eu comecei a fazer perguntas, é quando eu fui lá no juzgado, onde estavam os papéis, né, do acidente. E ali foi quando eu li que o telefone não estava dentro da bolsa dele. Se o telefone não estava dentro da bolsinha, é porque ele estava com o telefone na mão. Então eu já comecei a desconfiar que alguma coisa estava errada. Mas a autópsia dele não chegou até março do ano seguinte. E todos esses meses eu comecei a olhar o que tinha escrito. Então o que tinha no juzgado é que ele usava, foi encontrado um corpo de homem, pela estrutura óssea, que usava uma saia, que estava ou seja, ele estava levando uma saia, que tinha as unhas pintadas e que no telefone dizia que ele era trans e tinha uma foto que estava retocada
não é uma foto real dele. Quem foi a primeira polícia que chegou lá se chama Guarda Civil. Ele falou para mim, quando a gente acha que alguém se suicidou, não investigamos. Uma coisa que falta na autópsia do Eric é que se ele tinha comido ou não. Muitos dos efeitos secundários que tem esse remédio é calambres, é você se sentir enjoado, é você ter uma descida de tensão. Às 2 horas da tarde, a mais de 40 graus de calor, quem me diz que ele não desmaiou, que ele não teve um calambre e caiu? Então eu pedi as imagens de vídeo, porque tem câmera de vídeo na estação. E a polícia diz que não tem, eles não têm nenhuma imagem. Então eu pedi o testemunho das pessoas que eles dizem que estavam na estação. A juiz resolveu não pedir nada disso. Então eu não sei se eles estavam dentro da estação, se eles viram como ele se jogou da frente do trem, ou simplesmente eles estavam por ali e não viram nada porque eles não quiseram me dar nisso. O que eu sei certeza é que ele era um homem, ele ainda tinha cara de homem, o corpo dele tinha mudado muito pouquinho, porque ele levava muito pouco tempo tomando os remédios, mas ele estava com uma saia. E como ele estava usando uma saia, automaticamente todo mundo resolveu achar que ele se suicidou. Que ele tenha se suicidado é uma possibilidade, mas também é uma possibilidade que não tenha sido um suicídio. E eu não tenho prova nem de uma coisa, nem da outra. Eu apresentei a denúncia antes de receber a autópsia, porque eu acho que não foi atendido corretamente. Porque no historial médico que eu consegui que o hospital me mandasse, ele falou que eu apoiava ele, e ele falou que na infância ele teve vendo psicólogos. Se ele falou que ele tinha visto psicólogos, mas que não tinha nada a ver com isso, que era por outros problemas, pelo que eu li no protocolo, eles deviam ter perguntado, eles deviam ter procurado saber por que ele teve atendido por psicólogos, porque e se ele tivesse algum tipo de doença mental? E eles estão dando esse remédio que não está feito para isso, né? Mas eles não procuraram saber por que ele foi atendido antes. Então eu acho que eles são responsáveis da morte do meu filho de um jeito ou de outro. Tanto se é verdade que ele se suicidou, é consequência desse remédio, é consequência desse tratamento. Se ele caiu, é consequência desse remédio, é consequência desse tratamento. Então eu resolvi apresentar uma denúncia contra o médico para que, pelo menos, a próxima pessoa que vai lá, eles prestem mais atenção, eles façam mais perguntas, eles investiguem mais por que essa pessoa acha que está no corpo errado. E antes deles começar a dar um remédio que não está feito para isso, se a mesma lei, o mesmo protocolo diz que tem que fazer um controle, que pelo menos a próxima pessoa que vai lá, eles se vejam obrigados a fazer uma atenção adequada, né? E se esse remédio não está feito para isso, que eles obriguem a farmacêutica a fabricar uma
que seja com menos efeitos secundários. Porque eu acho, a minha opinião, é que eles estão sendo cobaias, eles estão sendo ratos de laboratório. Eles estão dando um remédio que foi fabricado por uma coisa totalmente diferente e ver o que acontece. Então, tem gente que nem o meu filho que morreu, tem gente que deixou de tomar, tem gente que se arrependeu, mas o médico que está receitando isso aí, eu não sei se ele sabe que está acontecendo isso. Como é que eu consigo que ele saiba? Denunciando ele. Então ele não vai poder negar que ele não sabia as consequências, porque eu vou fazer questão que ele saiba a consequência. E a consequência desse tratamento foi a morte do meu filho. Que ninguém tenha que saber o que eu sinto todo dia. Porque não são as grandes coisas o que faz esse vazio, sabe? Realmente o que dói, sabe? É abrir a gaveta onde você tem a colher, a faca, e lembrar que eu comprei essas colherzinhas para ele. É você ir no supermercado e passar à frente da geladeira onde estão as pizzas que ele comprava. É ver que ele tinha comprado tudo quanto foi marca de cerveja, porque todo mundo bebe cerveja e ele queria aprender. E ainda ter essas 2 latas ali na cozinha e não ser capaz de jogar ela fora. É pensar que eu nunca mais vou poder ver meu filho. Nunca mais vou poder abraçar ele. E eu não quero que ninguém tenha que passar por isso. Porque eu acho que se ele tivesse tido a informação correta, se eles tivessem atendido ele decentemente, se eles tivessem feito todos os exames médicos que eles mesmos disseram que tinham que fazer, talvez hoje meu filho não estava morto. Talvez meu filho estivesse vivo. Então, o meu objetivo é avisar as pessoas, que todo mundo saiba que isso é um tratamento experimental, que não tem base científica nenhuma, que todo esse tratamento está sendo utilizado com um remédio que não foi feito para isso. Os remédios que eles estão dando foram fabricados para outras coisas, não é apta para o que eles estão dando. E podem ter umas consequências terríveis. Tanto as pessoas que morrem, que nem o meu filho, como aquelas que estão se destruindo pouco a pouco. Uma agonia enorme de ver osteoporoses, de ter infecções, de ver como eles se cortaram o peito, como eles fizeram operações genitais. Isso não tem como voltar atrás. Meu filho não vai ressuscitar. Quem cortou as partes genitais não vai crescer de novo. Então, o único objetivo que eu tenho é poder, pelo menos, que a morte do meu filho, que a vida seja conhecida, que eles conheçam quem foi o Eri e que a morte dele não tinha sido em vão. E que se alguma família que está passando por isso e esteja vendo isso aqui, antes de permitir que os filhos deles tomem nenhum remédio e façam nenhuma operação, que se informem bem, que tenha certeza que realmente o que está fazendo é com uma consciência, que é com uma madurez suficiente, que é uma pessoa suficientemente adulta para tomar essa decisão.
para não ter que se ver na situação que eu tô agora. Isso é o que eu quero. Los deberes a punto de ser acabados. Dun, 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 dun. El tipe del tipe que flipe. Tin, 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 tin. Mi estuche. Mira, por delante y por atrás, tomaría a macarrón, chipirrón, dun, 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 tururú, 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 dun, dun, tururú. Funciona, de verdad, mira, 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 mira. Rana, papelera, miniatura que sirve para algo. Ahí va el mundo a mi alfaz. Ahí. Dun, 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 dun.